Olá, muito bom dia a todos os gaúchos. Agora são 11 horas 43 minutos. Sexta-feira, 20 de maio, o SBT Rio Grande começa agora. E eu te convido, vem com a gente, porque as notícias não param. A pandemia continua preocupando especialistas em saúde. Os casos de Covid quase dobraram neste mês. Uma das alternativas para reforçar a proteção é ampliar a faixa de vacinação da quarta dose. O destaque vem com ele, Lucas Abate. Bom dia, Abate. Bom dia, Chemalha, todo mundo que nos acompanha. E aqui em Porto Alegre o pessoal tá de parabéns, viu, Chemalha? Porque abriu a quarta dose para idosos com 65 anos ou mais. E a procura nos postos está grande. Daqui a pouco eu volto aqui do Shopping João Pessoa, onde está tendo vacinação, para mostrar como está o serviço, qual o tempo de fila e também trazer as outras alternativas. Combinado, Lucas Abate. Olha, gente, o SBT Rio Grande de hoje tem muitas notícias. Tem falta de luz, tem a previsão do tempo ao vivo com a Estael Cias. Um acidente aéreo aqui na região metropolitana. A nossa equipe está em deslocamento. O Guilherme Roquete vai trazer esse destaque. E também uma falsária que usava a farda militar para aplicar golpes na região metropolitana. Fica com a gente, fica ligado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em seguidinha. Até mais. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado, agora 11 horas 48 minutos. E atenção para esse flagrante de assalto em uma clínica odontológica, região metropolitana. E a gente vai direto para a redação falar com Glauco Paza, porque tem malandro se passando por paciente. Glauco Paza, bom dia. Bom dia, Chamalha. Bom dia a todos. Era só o que faltava. Nós estamos vendo imagens em plena luz do dia, em horário de expediente. Sim, a clínica estava funcionando, não é nada que tenha acontecido fora do horário de expediente. Quando uma pessoa chegou, parecia ser um cliente, mas aí ele sacou a arma e começou a pegar objetos. E nós entramos em contato com esta clínica que não quis informar o que foi roubado nesta situação aí. O fato é que, olha, é difícil até de acreditar. As pessoas não respeitam nem a clínica, nem a sala de espera da clínica odontológica, Chamalha. Onde é que a gente vai parar, né? Repetindo, isso aconteceu em Viamão. O homem chegou como se fosse um cliente comum e aí sacou a arma e começou a pegar tudo que tinha à vista, né? Na mão das pessoas, o que tinha ali no balcão. Perto das 11 horas da manhã, né, Glauco Paza? Tá aqui na última... Isso foi ontem, quinta-feira, 11 horas da manhã. O malandro ainda se aproveitando da questão da pandemia, usando máscara, né, de proteção para dificultar ainda mais a identificação dele. Agora coloca o terror, né, Glauco? Claro. Bota todo mundo no chão, todo mundo deitado. Tem alguns que ainda... Ó, essa funcionária aqui, que tá de jaleco verde, não tinha percebido, né, Glauco? Não, e teve a arma apontada pra cabeça, Glauco. É a truculência, né? A truculência. Já tem o trauma que fica, logicamente, mas tem também a perda material, que a gente sabe que não é tão importante quanto a vida, logicamente, muito menos importante. Mas mesmo assim, essas pessoas ficam acuadas pela violência e aquela sensação de insegurança em qualquer lugar. Isso é terrível, Chamalha. A outra funcionária com as mãos para cima, né? Tentando aí passar um pouco de tranquilidade pro bandido. A que ponto a gente chega, Glauco? Imagina. Passar tranquilidade pro malandro que tá com uma arma. Tudo pode acontecer. Agora, Glauco, se a clínica, né, tem o direito, não informou que foi roubado, mas que pelo menos tenha procurado a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e facilitar o trabalho de investigação, né, Glauco? Até porque há informações, embora não confirmadas, de que é o mesmo elemento que anda aprontando em outros estabelecimentos ali. Agora, Chamalha, quando você chega no estabelecimento e vê um segurança privado, e isso está cada vez mais comum, né? A gente chega à conclusão que os empresários, eles já não têm mais garantia de nada e eles têm que pagar esse serviço. Só que, logicamente, isso vai ser repassado também para o coitado do consumidor. É consultório médico, é clínica odontológica, é mercadinho de bairro, é fruteira. São vários tipos de estabelecimento que estão tendo que arcar com esse custo, né, Glauco? A gente sabe, né, a região metropolitana, Porto Alegre, existe uma relação positiva com a Brigada Militar entre comerciantes. Alguns restaurantes acabam, né, dando alimentação, enfim, para manter essa questão toda de policiamento ostensivo circulante.
aumentando. Agora, o empresário, o empreendedor, quem tem que gerar emprego, tem que reservar uma parcela dos seus investimentos para a segurança. Muitas vezes ela é uma segurança oficial, né, Glauco? Outras vezes não. E isso é um perigo também muito grande. Já pensou se acontece alguma coisa no estabelecimento com alguém que não é autorizado, por exemplo, a estar ali como segurança? Já é um pepino a mais para o empresário, né? Tem o treinamento, aí o flagrante. Viamão, região metropolitana, flagrante aqui na tela do SBT Rio Grande. A Polícia Civil já está mapeando esse malandro para tentar tirar ele de circulação e responsabilizar sobre esses assaltos aí, arrastão dentro de clínica odontológica. A gente vai seguindo por aqui, seguindo daqui a pouco, cobertura de um acidente aéreo. Região metropolitana, Eldorado do Sul, tá aí os socorristas, a gente está nessa pauta, passageiros, enfim, aí o helicóptero da Brigada Militar buscando aí fazer o socorro, dessas pessoas. Já a gente vai saber se tem vítimas, de que maneira esse avião teve que fazer um pouso de emergência. Isso é uma lavoura de arroz, né? Lavoura de arroz em Eldorado do Sul, tá ali as imagens Polícia Rodoviária, Brigada Militar e tá lá, aeronave de pequeno porte. Já as informações completas com o Guilherme Roquete, que está em deslocamento. Caso que aconteceu agora há pouco. Alô, Eldorado do Sul, Brigada já chegou por lá. Aqui é uma região de lavoura, mais afastada do centro de Eldorado, mas ainda a região metropolitana da capital gaúcha. Já todos os detalhes sobre esse pouso de emergência. O que será que aconteceu com essa aeronave? Aqui na região metropolitana, no município de Eldorado do Sul. Seguimos por aqui, agora às 7 minutinhos para o meio-dia. A gente está trazendo um flagrante porque tem gente curtindo a vida adoidado. Só que dirigindo perigosamente, usando droga, fumando maconha, pode? Não pode, gente. Agora, no primeiro giro de notícias. Policiais flagraram esta Kombi em zigue-zague na BR-290 em Eldorado do Sul. Na abordagem, o motorista estava acendendo um cigarro de maconha. O condutor, que já tem antecedentes criminais, admitiu que sempre fumava maconha nas entregas que fazia na região. Ele foi autuado e a Kombi, com diversas irregularidades, ficou retida. Se a carne ou a linguicinha fizerem mal, você sabe, tem remédio. Opa! Só que nem tudo aqui tá bom para o consumo. Mais de 780 quilos de alimentos foram apreendidos em fiscalização a estabelecimentos comerciais em Jaguarão, no sul do estado. Estavam vencidos ou armazenados em condições precárias. Num deles, até medicamentos eram vendidos de forma irregular. Além das autuações, 2 estabelecimentos foram fechados. Vocês viram o malandro, Glauco Pazza, dirigindo ali, tranquilamente, curtindo a vida adoidado. Quem é dos anos 80 sabe do trocadilho que a gente está fazendo com o filme, o Glauco Pazza. Agora, malandragem, pensou que a Polícia Rodoviária Federal ia fazer vista grossa, Glauco? Tá aí, ó. É droga, altera as capacidades de reflexo, de todas as circunstâncias que um motorista tem que estar sóbrio para pegar o volante, Glauco? Eu vou descrever aqui o que a Polícia Rodoviária informou, tá? Eles viram que esta Kombi estava andando completamente fora do controle. E aí a viatura emparelhou com o carro, com a Kombi. Quando eles olharam... Lado a lado. Quando eles olharam, o motorista estava acendendo o cigarro de maconha e nem aí para a polícia. Isso mesmo, não estava nem aí para a polícia. Foi quando os policiais, então, fizeram o motorista parar e aí já, aquele cheiro todo, ele tentou apagar o cigarro, enfim. O fato é que ele já tem um histórico, enorme. Já teve preso, enfim. E a Kombi ficou retida também por vários problemas, Chamalho. Imagina o risco que representa numa estrada, numa rodovia, onde a velocidade ela é constante. Ali esse trecho é 80 km por hora, Glauco? Agora, sujeito numa Kombi, num veículo grande, que a visibilidade não é das melhores. Tem que conduzir e aí vai fazendo um zigue-zague, vai perdendo o controle porque está fazendo o uso de substâncias e, de repente, o carro da PRF, a viatura encosta do lado e percebe uma cena que é... cena de desenho animado, Glauco Pazza? Parece assim, Parece. Parece cena de desenho animado, mas enfim, era a realidade. Felizmente tiraram de circulação. Agora, Glauco, a gente segue por aqui, aproveitando que já está plugado aqui na redação.
Gosta de animal de estimação, cachorro, gato? Quem não gosta, né? O pessoal que nos acompanha aqui gosta, a gente sabe disso. Todos temos carinho por animais de estimação, por cães, gatos, enfim, vários outros. Agora a gente fala de um caso de justiça. E justiça pelo Costelinha. Lembra do Costelinha, Glauco? Lembramos aqui, mostramos esse caso lá em janeiro desse ano, lá em Rio Grande, pois o cachorro Costelinha foi agredido até a morte. Uma covardia na cidade de Rio Grande. E a novidade é essa, o autor do crime, Glauco, enfim foi preso, é isso? Exatamente. Numa primeira instância, não foi autorizada esta prisão. Só que o Ministério Público recorreu e agora sim, então, determinada pela Justiça a prisão deste homem que é acusado de matar o Costelinha. Só para lembrar deste caso aí. Aconteceu em janeiro deste ano, em Rio Grande, numa garagem. A gente está vendo aí imagens, era um cão muito simpático e conhecido de todo mundo ali, que ficava numa garagem coletiva. E simplesmente, num determinado dia, este homem chegou lá, de repente até o Costelinha pode ter latido, alguma coisa, mas há testemunhas dizendo que ele não fez absolutamente nada. E este homem simplesmente matou a pauladas este cachorro e agrediu ainda uma outra cadelinha. A cena é revoltante, Glauco. Não existe isso, né? Não tem, Glauco. E seria um fato redundante, ou seja, ele já teria tentado bater no Costelinha. Aí o Costelinha, o Bulldog. Bulldog. Tu quer a raça mais fofa, Glauco? É um cachorro simpático, né? Atarracado, dócil, como diz o gaúcho, né? Dócil. Tá ali a imagem do Costelinha ainda com vida, né? Um cachorro já conhecido pelos motoristas, por quem utiliza esse estacionamento. Tá lá, ó, extremamente dócil. Eu lembro na época que o agressor, covarde, disse que teria sido atacado por ele, só não se deu conta que tinha flagrante das câmeras, né, Glauco? E não foi atacado de maneira nenhuma, Glauco. Foi pura covardia. Tá aí a imagem recuperada. Exatamente. Aí essas imagens serviram como prova, e prova contundente neste caso aí. A polícia chegou aí até a residência deste agressor e encontrou lá também munições, que ele não teria autorização para usar arma, enfim. O fato é que na decisão judicial aparecem termos, por exemplo, como crueldade e o descontrole dessa pessoa que não poderia estar em meio social. De certa forma, é uma satisfação para a sociedade, porque isso causou uma revolta lá em Rio Grande, que se estendeu para várias partes do estado, inclusive por rede social, né? Um homem matando um cão, um animal, dá para dizer, indefeso e que não ameaçava ninguém, como a imagem mostrou antes, um cão extremamente dócil e à mercê da crueldade dos homens, né, Chamari? Tá aí, para quem acha que maus tratos não é crime, não dá nada, não dá cadeia, um bom exemplo, né, para servir de reflexão para quem pretende fazer algum tipo de maldade, né, de covardia contra animais, sejam de estimação, sejam animais silvestres. Maus tratos contra animais é crime no Brasil, sim, e dá responsabilização. Se vai ficar muito tempo preso, se vai ter, enfim, a chance de se defender em liberdade, voltar para a rua, isso é uma outra história. Agora, tem sim que dar uma resposta e o Ministério Público fez o papel dele. Né? Não aceitou a primeira decisão da Justiça, recorreu e no tribunal, na turma, no colegiado, esse homem sim está recolhido, está preso e vai pagar pelo crime a partir de agora. Meio-dia em ponto aqui no SBT Rio Grande, 15 graus na capital dos gaúchos. Agora, olha essa história que a gente traz. Uma mulher espertalhona, né? Espertalhona, Glauco Paza, foi presa por aplicar golpe com falsa militar. Farda militar, é isso mesmo, uma tremenda falcatrua, um golpe aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Agora, Glauco, conta pra gente qual era a patente, o cargo que ela dizia que tinha no Exército Brasileiro, Glauco. Olha, mais um capítulo daquelas coisas que a gente diz, será que eu já vi tudo? Não, né? Porque assim, ó, essa mulher se passar por militar com farda para ludibriar outras pessoas e cometer crimes, bom, isso aí eu não tinha visto ainda, Chamali. Eu tô vendo pela primeira vez. E isso aconteceu agora, foi divulgado hoje pela manhã pela polícia, essa situação aí, que não chega a ser novidade. A gente já viu vários casos, né, de pessoas com fardas, com máscaras, com coldre da polícia, falsos. Mas neste caso aí surpreendeu por ser também uma mulher, né? Por que não dizer, né, Chamali? Glauco Paza, falando em polícia, nós temos ao vivo agora o diretor
Regional Metropolitano, delegado Mário Souza, né, que coordenou essa operação. Delegado, bem-vindo ao SBT Rio Grande, bom dia. Bom dia a todos, a toda a equipe, a ti, ao Glauco, a todos que nos acompanham. Delegado, a gente está vendo ali a imagem, no nome de guerra tem inclusive a palavra lobo. Dá para chamar que é o legítimo lobo em pele de cordeiro, o delegado? A pessoa que comete, né, o estelionato, ela é uma pessoa geralmente um criminoso conhecido por ter uma grande lábia, uma grande capacidade de persuasão. Então, acho que pode sim se encaixar aí na tua definição, né? Ela se passava por um oficial do Exército, que é uma instituição de muita credibilidade e um cargo que também traz essa credibilidade na sociedade para se aproximar das pessoas, né? Ganhar a confiança e, com isso, poder aplicar os mais variados tipos de golpe. Glauco Paz já está na conversa também, delegado Mário Souza. A gente amplia esse assunto, Glauco, vai lá. Não, eu queria saber mais especificamente que tipos de golpes, que risco, que perigo oferecia essa mulher. Os golpes eram variados, né? Por exemplo, ela obtinha cartões de crédito das pessoas. Ela dizia que seu cartão de crédito não estava mais funcionando, aí pedia emprestado. Ela pagava uma conta, por exemplo, de alguns móveis que ela encomendava, dizia que tinha um problema, que não poderia fazer o pagamento, aí solicitava o dinheiro à pessoa para depois fazer essa devolução, não devolvia. Ela alugava imóveis e na hora de pagar o aluguel não pagava. Ela oferecia favores que ela não tinha como conseguir, né? Por exemplo, conseguir uma transferência para alguém, para alguma pessoa, enfim, e ela ganhava esse dinheiro e não fazia esse ato e tampouco depois devolvia o dinheiro. Então, ela usava a imagem de militar para se aproximar das pessoas das mais variadas idades e, a partir daí, realizar os golpes. E a gente tem aí o que foi levantado, é muito difícil, assim, em tão poucas horas, levantar tudo com exatidão, mas 50 procedimentos abertos de golpes em Santa Catarina, 30 no Rio Grande do Sul, aproximadamente 80, então, procedimentos, e em 18 procedimentos desses, estima-se que ela tenha ali conseguido tirar das vítimas R$200 mil aproximadamente. 80 golpes, Glauco Paz, 50 no estado vizinho, nossos irmãos aqui em Santa Catarina, 30 golpes no Rio Grande do Sul. Agora, delegado, não é só a questão de usar a credibilidade do Exército, da farda militar, ela também se aproveitava, dizia que era enfermeira, alguém da saúde, e aí se aproximava de famílias de idosos e com essa lábia envolvente, acabava justamente buscando o contato com cartões de crédito, cartões de benefício, e inclusive com uma maquininha, né, delegado? Usava essa maquininha para transportar, para ser uma situação rápida nessa situação de tirar dinheiro dos outros. A maquininha ainda está sendo esclarecido, né? A motivação daquela maquininha está ali exata. Possivelmente, nós vamos pedir agora as verificações desse equipamento. É possível que ali apareça alguns atos que vão comprovar outros golpes, isso é possível. Mas, como tu bem lembrou, além de usar a credibilidade, né, da instituição a qual ela dizia que pertencia, que não pertence, e ao cargo que ela dizia que ocupava, que não ocupa, né, ela também dizia uma coisa a mais, que também era da saúde, que é uma área muito considerada por toda a sociedade. Sim. Então era o cenário, era a personagem perfeita, quase que perfeita, de uma instituição com credibilidade, de uma área que nós devemos sempre certa valorização, que é a saúde, né? E a partir disso aproximava das pessoas e começava ali, conforme a vítima, né, a criar ali o seu estilo de golpe do momento. Isso é o que as investigações apontaram, isso foi o que o setor de investigações da DRACO, né, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Canoas, realizou. O delegado Thiago Lacerda participou da investigação, o delegado Pablo da prisão, Pablo Rocha, e hoje, eu conversando com os policiais da investigação, eles relataram esses pontos mais importantes, né, que vocês haviam me questionado. Essa variedade de golpes e a criação dessa personagem para poder golpear as pessoas. Também podem ter sido golpes virtuais, alguns deles, e pessoais. Mas detalhe, sempre mostrando quem ela era em tese, né? Eu sou a major tal, ela não escondia isso. Ela botava o rosto, né,
de cara limpa, como nós dizemos, né? Sim. E fazia a aplicação do golpe dependendo da vítima. Se era um idoso de um jeito, se era uma mulher mais nova de outro, se era um homem mais novo de outro, mas sempre vendendo essa credibilidade de ser humano, que hoje em dia a gente busca isso na sociedade, Sim. né? Pessoas em que a gente possa confiar. A palavra do fio do bigode, como se fala, não vale mais nada para algumas pessoas. Então, as pessoas, quando encontram uma pessoa que diz que tem palavra, que diz que é decente, que é honesta, as pessoas às vezes acabam acreditando. Normal, eu também, qualquer um de nós pode passar por isso, e acabam caindo nesses golpes porque ela usava essa credibilidade que ela não tinha para tentar fazer isso. Delegado, para a gente já encerrar, a prisão ela é preventiva pelo volume de golpes, pela forma de atuação, de que maneira vocês encaminharam ao judiciário um pedido de prisão preventiva de estelionato, de golpe, e foi deferido, foi aceito? Não, a prisão foi preventiva, sim. É importante destacar, né, que foi muito breve o atendimento dessa prisão, e o judiciário foi mais uma vez muito sensível, muito ágil em conceder essa ordem judicial, e o Ministério Público também em concordar, em dar o seu parecer nesse sentido. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público, mais uma vez, foram muito ágeis aqui na cidade e também muito ativos, e por isso que foi possível, né, a prisão. Não só na cidade de Canoas, né, foi na região metropolitana. Já houve uma prisão dessa investigada também por Porto Alegre e em Porto Alegre. Então, o Judiciário e o MP, de certa forma, aqui foram muito ágeis sempre, como tem sido, nesse caso especificamente, que proporcionou a prisão. E certamente, né, é óbvio que eu não posso aqui avaliar o mérito do magistrado, da magistrada que deu a ordem judicial, mas certamente o Judiciário foi sensível também às inúmeras repetições do crime. Quem comete, né, pelo menos ali, segundo os levantamentos da investigação, 80 procedimentos de golpe, é alguém que não vai parar se não for parado pelo Estado, né? É um volume considerável. Delegado Mário Souza, obrigado pela atenção, disponibilidade. Nesse caso, bom trabalho à Polícia Civil aí em Canoas e a toda a Delegacia Draco lá de Canoas, Glauco Paz, que trouxe aí esse destaque, prisão preventiva, menos uma golpista circulando nas ruas aqui do Rio Grande do Sul. Agora, 12h09, atenção, um avião de pequeno porte foi parar dentro de uma propriedade no final da manhã de hoje, em Eldorado do Sul. E a nossa equipe está lá, ao vivo. Guilherme Roquete tem mais informações. Nos traga, Guilherme Roquete. Nos traga as informações. Está aí, ó, saindo as informações ali, a ambulância, né, fazendo esse socorro. O socorrista já dentro da propriedade. Glauco Paza tem, antes do Roquete, Glauco Paza tem informações, né, Glauco? Chamou muito a atenção, logicamente. Primeiro, a prioridade foi o atendimento, né? Seriam 2 pessoas que estariam dentro deste avião, porque foi muito perto da BR, né? Foi numa lavoura, uma propriedade rural. Imediatamente, então, acionado o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária, foram lá e tiveram ajuda, inclusive, do proprietário com este trator aí, porque é difícil o acesso, tá? É uma lavoura, como a gente viu, é um banhado, e foi feito esse resgate aí. Em seguida, mais informações para saber até qual é a situação dessas pessoas que estavam neste avião, Chemaly. Tá certo, a nossa equipe já está por lá. Em seguida, a gente faz contato com o Guilherme Roquete. Está aí a imagem, a foto dessa aeronave. É uma aeronave de pequeno porte, teve que fazer um pouso de emergência em uma lavoura de arroz aqui em Eldorado, na região metropolitana. Em seguida, Glauco Paz, Guilherme Roquete e toda a nossa equipe traz as informações atualizadas sobre esse pouso de emergência em Eldorado do Sul. Seguimos por aqui, 12h10. É hora de a gente ir para as nossas comunidades aqui da Grande Porto Alegre. E o Rafa Cavalheiro foi conhecer um projeto que ajuda jovens a entrar no mundo da capoeira. Fala, comunidade! Todas as terças e quintas-feiras, na sede do Odomodê, acontece o projeto Herança Cultural, um encontro socioesportivo através da capoeira. Mestre Didi é a responsável. Eu desenvolvo com jovens a partir dos 13. É a nossa ideia inicial desse projeto. Que eles conheçam a nossa arte, conheçam a capoeira, sejam protagonistas. Eles aprendam a tocar, cantar,
participar das rodas, assim como eu trabalho com capoeira, que eles tenham essa experiência também. Eu estive lá na Bahia, Salvador, fui receber o prêmio Berimbau de Ouro, representando a mulher na capoeira do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o número de mulheres na capoeira mestras ainda não é tão representativo como nós gostaríamos. E eu sou uma das mestras aqui do estado. Então, são trabalhos de relevância, principalmente social, e aí eu fui indicada pelo meu trabalho. Para mim é uma grande representatividade, né, dentro da capoeira, ver uma mestra se formando, que acompanho ela desde os meus 7 anos, hoje estou com 18. Conheci ela quando era contramestra. Para mim é um orgulho imenso ver, merecimento total. Mara de Abreu passou na URGS na primeira chamada. Sim, muita alegria. É uma conquista minha e da família HCC. Só eu tenho condições de me ajudar nessa caminhada, que não é fácil uma preta, favelada, entrar numa universidade federal. Mas o esporte, a capoeira te ajudou bastante? Muito. Eu estudava a semana inteira e pensava só em sábado eu ir treinar para mim desaflorado, desaliviado de tudo. Nossa, a família HCC me ajudou muito. A capoeira não é só essa roda. A capoeira é vida. A capoeira é autoestima. A capoeira traz dignidade. Mas olha... E é legal que aqui tem 2 gerações, né? Que idade tu tem? 11. 11. E tem também o Spock, que tem um pouquinho mais, né? Que legal essa integração, né, Spock? Que é muito bom, a gente troca a ancestralidade, o novo com o velho, e assim a gente vai passando sempre a cultura. Tá aí, parabéns à comunidade envolvida. A capoeira é esporte, é cultura. Glauco Pazza, joga capoeira, Glauco Pazza? Ah, queria, mas não... Não tem aqueles gingados? Na verdade, eu tenho idade, então... Eu tenho medo de fazer esse negócio e não poder voltar a mapa normal. E é bacana a gente ver a gurizadinha, né? A piazada já fazendo esse esporte, esse envolvimento. E o Rafa contou essa história bacana lá dessa comunidade em Porto Alegre. Capoeira tá agitando, é esporte, é cultura, é dança, é jogo, envolve e retira o pessoal do caminho que pode ser uma armadilha aí ao longo da vida, né, Glauco Pazza? É melhor fazer a dança da capoeira do que outras danças que levam para o lado errado. A gente volta agora. Guilherme Roquette já está ao vivo, né? Já está preparado, porque um avião de pequeno porte, a nossa equipe foi a primeira a chegar no local. Né? Um avião de pequeno porte, um jatinho, foi parar dentro de uma propriedade, uma lavoura de arroz, hoje de manhã, finalzinho da manhã agora, em Eldorado do Sul, e a gente fala com o Roquette. Roquette, eu já recebi aqui a classificação dessa aeronave. Era táxi aéreo e um jato com capacidade para 18 passageiros. O que mais a tua equipe conseguiu levantar sobre esse pouso de emergência, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Chamalho. Boa tarde a todos. Pois então, a gente está aqui dentro dessa propriedade rural em Eldorado do Sul. É uma plantação de arroz, como vocês estão vendo aqui atrás. E o avião foi parar lá atrás, ó. E agora o Cristiano Juncker vai poder mostrar exatamente onde é que está essa aeronave. Apesar dele ser, de fato, Chamalho, um táxi aéreo, de acordo com o que nós apuramos aqui, inclusive com as primeiras informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal, este avião, ele estava carregado com uma carga de algum produto que ainda não foi identificado, mas não havia passageiros dentro dele. Havia apenas o piloto e o copiloto. O piloto teria ficado, inclusive, até preso ali nas ferragens. Houve uma certa dificuldade para que ele pudesse ser retirado lá do local. E uma dessas vítimas acabou de ser removida. Tão logo a gente estava chegando aqui, uma dessas vítimas estava sendo removida de ambulância. Ela foi encaminhada lá para o hospital de Eldorado do Sul. Esse avião, Chamali, a polícia e a investigação ainda está apurando da onde ele partiu e exatamente para onde ele iria, porque ainda não está bem claro qual foi esse destino. O fato é o seguinte, os patrulheiros rodoviários federais, eles estavam patrulhando aqui a BR-290, nesse trecho aqui de Eldorado do Sul, para situar quem está em casa, né, para o pessoal poder entender. A gente está no trecho depois do viaduto, depois que sai da pista dupla, sai ao lado do viaduto à direita, vai em direção a São Gabriel, Santana do Livramento, todas essas cidades aqui da região carbonífera, já é nesse trecho, então, chamar-lhe de pista simples. E foi nesse trecho que os policiais estavam patrulhando e quando perceberam, então, a aproximação desse avião por volta das 11h10 da manhã, viram que o avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo então aqui atrás, no meio dessa lavoura, Chamali. Inclusive a sorte dos patrulheiros rodoviários é que eles estavam numa picape 4x4 para poder chegar até o local lá onde está esse avião, porque depois dessa chuva e como é uma lavoura de arroz,
Olha, o acesso aqui é muito difícil, Chemalha. Eu, inclusive, estou usando botas aqui para que a gente possa caminhar e para que a gente possa chegar aqui nesse local. Mas o fato é justamente isso. Eram 2 ocupantes, então, que estavam nesse avião, o piloto e o copiloto. O piloto já foi encaminhado para atendimento, um deles também estava aqui quando a gente estava chegando, já estava saindo, já estava sendo levado pela polícia para esse local, para cá, para o hospital de Eldorado do Sul. O fato é, agora, Chemalha, precisa fazer a retirada desse avião que está lá atrás. Então, para que vai precisar ser feito agora? Um trator de uma das propriedades rurais aqui, ele deve, inclusive, ser utilizado para que o avião possa ser puxado de lá. Porque ele não tem condições de se locomover e ele está praticamente no meio do banhado. O Cristiano pode mostrar aqui do lado, ó, exatamente onde é que a gente está. Eu estou no meio da lavoura de arroz, vocês estão vendo aí, ó, o arroz já foi colhido, né? Já passou a máquina aqui. Já foi feita a colheita e é esse o cenário que a gente tem aqui, muito barro, muita lama e o avião lá praticamente, né, atolado no meio desse barreal todo, no meio dessa lavoura. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar, elas vão continuar ainda aqui, Chemalha, justamente para poder fazer a guarda desse avião, né, para que o avião possa ser preservado lá no local e não haja, por exemplo, nenhum tipo de furto, nenhuma outra situação, Chemalha. Ok, Tiago Paz, a gente está acompanhando aí imagens, né, do socorro dos 2 tripulantes. O Guilherme trouxe a informação atualizada, apenas 2 pessoas, o piloto e copiloto nessa aeronave. A nossa produção conseguiu aqui, né, as características e também as informações. Segundo a aeronáutica, dessa aeronave pertence a uma empresa de táxi aéreo, né, de produtos de higiene profissional, enfim. Não se sabe ainda para onde esse avião estava se dirigindo, tá? Imagens desse avião. É um turbo-hélice, viu, Glauco Paz? 2 motores, né, uma capacidade para 18 passageiros. Não se tinha, né, novos tripulantes e passageiros nesse avião, como o Guilherme já disse, mas vai dar um trabalho tremendo tirar isso de lá, né, Glauco? E só para esclarecer, qualquer tipo de acidente ou incidente envolvendo a aeronave precisa de uma investigação à parte. Isso é feito pela agência específica da aviação civil, né? E isso vai ser, logicamente, feito em relação a isso. Informações que nós temos é de possibilidade de fratura ou fraturas, pelo menos do piloto, por isso o atendimento também tão célere, tão rápido que tinha que ser feito, né? E essa investigação começa já a partir de agora, até por isso esse avião tem que ficar ali naquele local, tem que ficar isolado até a chegada dos peritos, Chemalha. Exatamente, vai ser um caso que vai passar pela ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, como trouxe o Glauco. Já a gente vai voltar a conversar com o Guilherme Roquete, que segue por lá, vai acompanhar essa operação de retirada dessa aeronave lá nessa lavoura de arroz. Olha, o piloto teve que ter muita habilidade para controlar, provavelmente alguma pane mecânica, alguma situação que os peritos vão apontar nesse pouso de emergência em uma lavoura de arroz na cidade de Eldorado do Sul, região metropolitana aqui da capital dos gaúchos. A gente segue com o SBT Rio Grande e sexta-feira, todos já sabem, é dia de agenda cultural. É contigo, Bruna Colossi, Partiu Cultura! Cada 10 palavras que eu falo, 11 é você. Cada rosto que eu olho, em todos vejo você. Já tá no ar? Ai, gente, desculpa aí. É que eu tô ouvindo aqui uma música e eu nem acredito. E eu já tô aqui no clima, sabe por quê? Minha Adolescência em 3 letras. KLB. Sim, gente, eles estão de volta e anunciaram um show aqui no estado. Será agora, em agosto. Já dá pra ir se programando, então sobe o som mais um pouquinho, vamos? Estou morrendo por dentro. Estou morrendo da saudade. Agora vamos falar de churrasco e música sertaneja, que combinação mais maravilhosa, né? E é isso que Fernando e Sorocaba vão fazer aqui na capital. Gente, oi, guris! Alô, Rio Grande do Sul, alô, Porto Alegre, Fernando de Sorocaba por aqui. Estamos desembarcando aí com o Isso é Churrasco, gente. É isso aí, você não pode ficar de fora de uma experiência musical e gastronômica diferenciada aí em Porto Alegre, que vai rolar, hein? É dia 29 de maio, Fernando de Sorocaba e muitas participações no Isso é Churrasco Porto Alegre. Vem com a gente. Vai ser demais.
Coisa boa! E amanhã tem a rainha do tacacá, do bate-cabelo. Tô falando de quem? De Joelma. E a apresentação será às 9 da noite no Araújo Viana. Vamos entrar no clima? Bora! Bota a música aí! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Quer rir, mas rir muito? Então os humoristas Índio Bem e Maiquinho Pereira, 2 nomes da nova geração do humor gaúcho, estão com um espetáculo incrível amanhã no Teatro da Henrigues. Oi, Bruna! Oi, Chemali, tudo bem? Aqui é a Jéssica. Eu sou a tia Marlene. E a gente tá aqui pra fazer um super convite pra vocês. Amanhã, dia 21, a gente vai estar no Teatro da Henrigues com o nosso show Causos de Família. A cada edição, uma história diferente. E essa vez o tema é Minha Sobrinha Vai Casar. É um show pra toda a família e o ingresso tu pode comprar onde? www.causosdefamilia.com.br. Estamos te esperando. A gente te espera lá. Um dia, uma palhaça. Essa não sou eu. É uma peça, gente, para toda a família. É uma história emocionante. Domingo, a partir das 11 da manhã, na Redenção. E agora tem mais um convite especial para vocês. Amanhã, ao meio-dia, eu te espero no Masbá. O Masbá também acompanhou a Copa Gaúcha dos Pizzaiolos. Será que é preciso muita habilidade? Tudo isso e muito mais a gente te mostra amanhã, a partir do meio-dia, no Masbá. Um beijo, gente, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tá aí, olha, Glauco Paza, das dicas que a Bruna trouxe pra gente, as 2 que eu mais gostei. A primeira, pizza, né? Amanhã no Masbá, ao meio-dia, a Copa dos Pizzaiolos, e depois a gente pode curtir no final de semana o teatro, né? O teatro pra dar risada, pra sorrir. Índio Bem e Maiquinho Pereira, 2 gigantes do humor. Quer dizer, entendi os gigantes. Não, né? Gigantes não, né? Maiquinho Pereira, meu amigo, grande abraço pra ele. Baita dica que a Bruna Colossi trouxe no Partiu Cultura. A gente segue por aqui nesse clima mais descontraído, mas o assunto preocupa os gaúchos agora. Por quê, Glauco Paz? É a falta de luz. A semana que passou um ciclone aqui no nosso estado e a gente continua mostrando os estragos, né, desde a última terça-feira, e algumas famílias que ainda estão sem luz, Glauco. Onde fica esse município? Qual a região do estado que a gente está trazendo esse destaque, Glauco? Estamos falando de Morrinhos do Sul, no litoral norte do estado. É um pequeno município de cerca de 3.000 habitantes. Mas já pensou, por menor que seja, um município com 80% da população sem energia elétrica? E olha aqui, ó, outra coisa, não é desde ontem. É desde terça-feira, quando aconteceu o ciclone, aquela parte forte do vendaval. É o que está acontecendo lá em Morrinhos do Sul. Além da falta de luz, Chemali, tem a falta de água. É o combo completo. Por quê? Porque grande parte das propriedades dependem de poços artesianos. Não tem luz, não tem como puxar a água destes poços. A situação é muito complicada. Somente metade da população do centro da cidade tem energia elétrica. Nós conversamos hoje pela manhã com o prefeito de Morrinhos do Sul. Ele já fez vários apelos à CE e a resposta... Bom, vamos deixar o prefeito falar. Apesar do ciclone ter sido danoso, a gente teve danos, tudo isso, mas do ponto de vista energético ele não foi tão agressivo quanto outros momentos, tá? Tiveram alguns postes caídos, 3 ou 4, fios de alta tensão arrebentados, mas menor do que em outros momentos, que é normal na cidade, pelo menos 1, 2 ciclones por ano. A Equatorial mandou para nós ontem apenas uma equipe, tá? Uma equipe que fez apenas o serviço de erguer um poste e emendar uma rede de alta tensão. E a gente cobra deles, dizem que vão mandar, que estão mandando, que as equipes estão em deslocamento, mas de forma efetiva não aparecem aqui as equipes, sabe? Que barbaridade. Calamidade, né, Glauco Paza? O prefeito nos comunicou que hoje deve estar decretando situação de emergência no município. Só não fez antes, sabe por quê? Porque não tinha acesso aos computadores, não tinha nem luz.
Agora, pelo menos, a prefeitura está funcionando, ele está decretando situação de emergência. O município alugou geradores em Santa Catarina, que fica ali pertinho, né, para tentar resolver parte da situação, mas é apenas paliativo. O setor de saúde voltou a funcionar, as escolas devem ter aula hoje à tarde, mas ainda falta muita coisa. E é um município agrícola, que produz aquilo que está na minha, na sua mesa, na mesa de todo mundo. Eu não sabia disso aí, mas os agricultores, eles estão sofrendo muito. Vamos ouvir mais um pedaço aí do que disse o prefeito. E o que acontece? Morrinhos do Sul é responsável por 25% da produção de banana do Rio Grande do Sul. 1/4 da banana do Rio Grande do Sul sai daqui. E fruta tem que ter armazenamento adequado, né? E quando não há energia elétrica, os produtores estão começando a perder a produção, sabe? Da mesma forma, mercados estão perdendo o seu estoque, as famílias perdendo aquilo que está armazenado nas geladeiras. Está bem precário o quadro, né? Bom, nós não temos uma posição específica da CE Equatorial em relação ao município, mas de uma forma geral a CE confirma que são pelo menos 8 mil consumidores, né, que estão sem luz no estado, naquela região ali mais especificamente, e no estado esse número de pontos pode chegar a quase 15 mil, mas que as equipes estão trabalhando, estão intensamente tentando diminuir as consequências dos estragos desse ciclone. Pelo jeito não está adiantando muito lá no caso de Morrinhos do Sul, né, Chamai? Fica aí o nosso apelo mais uma vez à CE Equatorial, né? Ontem fizemos aqui ao vivo a questão da região das ilhas, Ilha dos Marinheiros, bairro Arquipélago. Aliás, informação também confirmada, Glauco Paz, a luz lá na região das ilhas retornou, foi restabelecida e a gente agradece, né, a sensibilidade da CE, que olhou para essas famílias, né, uma situação bastante delicada ali, né, pessoas muito humildes que não podem ficar sem o fornecimento de energia elétrica, já está restabelecido. Agora, o desafio é lá para cima, né, quase na divisa com Santa Catarina, Glauco Paz, no nosso litoral norte, né, o litoral gaúcho ainda. Felizmente, Glauco, esse ciclone, já a gente vai falar com a Estael, a previsão do tempo, ele passou e não trouxe todos os estragos que se projetava. Né, a preservação de vidas, os transtornos, eles aconteceram, mas muito menores do que se poderia prever. Imagina se ele vem com mais força ainda. O tamanho do impacto que isso poderia projetar para cidades que tem, não é só a CE Equatorial, são outras, a RGE, outras tantas companhias de energia elétrica que têm esse desafio, precisam estar preparadas para enfrentar situações extremas, né? E contra a natureza, a situação, a força da natureza, a gente tem que estar preparado, né, Glauco? O prefeito me falou um negócio que, olha, eu fiquei pensando realmente, se a cada vez que houver um vento mais forte, porque ele reafirmou, olha, não foi tão grave aqui a situação de cair postes, enfim. Se a cada vez que tiver um vento mais forte a gente demorar 72 horas para reestabelecer a energia, não tem como, né? Onde é que a gente vai parar? E tá certo, prefeito. Não, e a questão da economia, né? Eu até desconhecia esse dado, viu, Glauco? 25%, 1/4 da produção de bananas. É uma fruta aí que a maioria das pessoas gosta. 1/4 da produção de bananas vem de Morrinhos do Sul, ou seja, aquela parte do litoral norte ali é a grande produtora dessa fruta do nosso estado. E produtoras, a gente sabe, colhe com a fruta ainda mais verde, tem que ficar acondicionada, precisa de condições climáticas adequadas e isso passa por energia elétrica, né, Glauco? Ou seja, além do transtorno, é prejuízo no bolso de quem está no campo, fornecendo alimentação, fornecendo, né, a riqueza, a economia do nosso estado. A gente falou, Glauco, da questão das ilhas, aqui a Ilha dos Marinheiros e a luz que retornou, pois aquele episódio das ilhas que nós trouxemos aqui ontem ao vivo foi, né, um pedido, um apelo, uma denúncia dos moradores que vieram através das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação. Por isso a gente sempre reforça, faça o SBT Rio Grande junto com a gente. Nos mande aí mensagem, o número vai ficar na tela, tá aí na tela, ó, 051 99883 8869, mande uma mensagem de texto pra gente ou entre na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Eu tenho certeza absoluta que as famílias lá da região da Ilha dos Marinheiros, Ilha Grande dos Marinheiros e também outras ilhas ali do bairro Arquipélago em Porto Alegre ficaram mais aliviadas depois, né, desse contato que nós fizemos com a CE, dessa cobrança
dentro, né, da transparência, da educação que o jornalismo mantém, preconiza, mas é preciso cobrar, né, Glauco? Não dá para se eximir da cobrança. O seu problema é o nosso. É o nosso problema. Nós estamos aqui para isso, né, A gente se coloca no lugar das pessoas sempre. Somos, né, pessoas comuns, como qualquer outra que está assistindo o SBT Rio Grande. Seguimos por aqui. Agora, meio-dia, 31 minutos. Vamos voltar a falar com o Guilherme Roquette. Um avião de pequeno porte teve um pouso de emergência, parou dentro de uma lavoura de arroz em Eldorado do Sul. Guilherme Roquette, já estão fazendo a operação de resgate dessa aeronave. Os feridos, os tripulantes já foram socorridos, né, Roquette? Exatamente, Chemali. Os tripulantes já foram socorridos, enquanto que o avião está lá, ó. Lá no meio da lavoura, é uma lavoura de arroz aqui, onde esse arroz já foi colhido. Vocês podem ver que, inclusive, já está bem mexida aqui a lavoura. E esse pouso forçado, ele aconteceu por volta das 11h10 da manhã, quando o piloto, então, percebeu, né, teria percebido que não havia controle e acabou descendo e tentando fazer um pouso. Só que esse avião, ele está sem a asa do lado esquerdo. Então, se vocês puderem perceber lá, ou na imagem do Christian Juncker, Chemali, vocês percebem a asa do lado direito do avião, a asa grande do lado direito, mas a asa do lado esquerdo, ela não está no avião, então ele está sem a asa direita. Possivelmente ele bateu, aliás, sem a asa esquerda, perdão, sem a asa esquerda. Exato. Possivelmente ele bateu com o lado esquerdo no chão e deve ter perdido essa asa em algum momento. Ou aquelas árvores que tem ali atrás. A gente ainda não sabe exatamente qual foi a trajetória e isso precisa ser, inclusive, Chemali, apurado pela própria ANAC, pela aviação aérea, a partir de agora. O fato aconteceu, então, aqui em Eldorado do Sul. Vamos mostrar exatamente a rua aqui, ó. A gente não consegue se aproximar muito, Chemali, porque a estrada está muito embarrada, o nosso carro não passa e se a gente se afastar um pouquinho mais também, a internet nos prejudica. Então, por isso que a gente tem que ficar aqui. Agora, o Christian Juncker pode virar para a direita para me acompanhar e a gente vai mostrar, ó, a estrada, tá? A BR-290. Vocês estão vendo ali aqueles postes de luz que estão lá atrás, os caminhões passando ali? É exatamente esse o ponto em que nós estamos agora da BR-290 aqui em Eldorado do Sul, quilômetro 120, e onde então aconteceu essa situação do avião. Os policiais rodoviários federais, eles estavam, vamos voltar aqui para o avião, Cristiano, os policiais, eles estavam patrulhando aqui a região, estavam por perto, quando perceberam essa movimentação anormal do avião, o avião baixando já aqui em cima da lavoura, e foi então que o piloto acabou fazendo um pouso forçado. Tu falaste no início, Chemali, da questão dos ocupantes, né, Chemali? A informação que a gente tem é que são 2 os ocupantes desse avião. Seria o piloto e o copiloto. Um deles foi resgatado de helicóptero daqui, já foi encaminhado para atendimento, e o outro foi encaminhado por uma ambulância dos bombeiros para o hospital de Eldorado do Sul. O piloto teve ferimentos mais graves, ele ficou preso nas ferragens e isso deu um pouco mais de trabalho aí para as equipes poderem fazer o resgate. Agora, Chemali, se a gente olhar lá no fundo, aqui na estrada, onde a gente vê lá, ó, uma van dos bombeiros e no outro lado há um caminhão dos bombeiros. Esse caminhão dos bombeiros, ele tá aqui justamente para evitar, né, e poder estar de prontidão caso haja algum princípio de incêndio no avião. Há combustível nessa aeronave, então os bombeiros estão aqui de prontidão, assim como também a Brigada Militar, que vão permanecer aqui no local para não desfazer a cena, para que não haja nenhum dano nesse avião, né, dano póstumo, né, vamos dizer assim, que ninguém entre lá e furte alguma coisa. E até porque, Chemali, esse avião ele também está carregado. Ele é um táxi aéreo, ele tem capacidade para transportar pessoas, mas a informação que a gente tem é que essa aeronave que está aqui, ela tem uma carga dentro dela e ainda se apura da onde esse avião vinha, para onde ele iria e exatamente o que está lá dentro do avião, que ainda não foi identificado pela polícia, Chemali. Roquette, pelo que a nossa produção apurou, é uma empresa de táxi aéreo que trabalha com produtos de higiene profissional, provavelmente área hospitalar, enfim, clínicas. Essa é a área de atuação dessa empresa. A gente reforça a informação que acaba de chegar, viu, Glauco Paza? Pilotos já socorridos sem risco de morte, né? Essa é a boa notícia. O local, como disse o Roquette, segue isolado pela Brigada Militar, preservando o local para o trabalho dos peritos da ANAC, a retirada da carga, né, dessas peças que estão lá dentro e também a outra asa, né, perdeu a asa esquerda nesse pouso de emergência no final da manhã de hoje, Glauco Paza. Não, e por isso mesmo, por estar sem a asa esquerda, a gente chega à conclusão que foi uma manobra muito arriscada. Exatamente. Não se sabe exatamente se foi só no braço, na perícia ali do piloto, o fato que foi um impacto muito forte
E que bom, então, essa informação de que os 2 ocupantes passam bem, relativamente, né, mas não correm risco de morte. E ao que tudo indica, né, Glauco, o piloto escolheu um local para um pouso forçado numa área de banhado, uma área de lavoura, apesar do arroz já ter sido colhido, é o que a gente chama de resteva, né? Fica ali a água que irriga a plantação, barro, enfim, é um local, né, de bastante pantanoso por ali, então ele amorteceu um pouco essa queda, com toda certeza, inclusive por isso até que o Roquette não consegue, o Christian Juncker, não consegue se aproximar mais, porque é muita lama, é muito barro, é uma área de lavoura nessa região aí de Eldorado do Sul. Guilherme Roquette segue acompanhando, né, o trabalho dos peritos. Felizmente, piloto e copiloto resgatados não correm risco, né? Estão feridos, mas não correm risco, já passando por atendimento médico dos socorristas. Guilherme Roquette, a qualquer momento, retorna ao vivo aqui no SBT Rio Grande com mais informações sobre esse pouso forçado de uma aeronave, né, um táxi aéreo em Eldorado do Sul. A gente segue por aqui porque o assunto agora é saúde. E o atual momento da pandemia volta a preocupar os especialistas em saúde aqui no nosso estado. Em 11 dias, atenção para o número de casos de Covid quase dobrou no Rio Grande do Sul e aqui na capital. A prefeitura já está imunizando um novo grupo de pessoas com a vacina contra a Covid, a 4ª dose. E o Lucas Abate vai trazer as informações. O pessoal de casa se programar, se preparar para manter o esquema vacinal completo, né, Abate? É isso? Isso, Chemali. São pessoas com 65 anos ou mais e que tomaram a 3ª dose até o dia 19 de janeiro. O pessoal tá de parabéns, viu, Chemali? Bastante gente vindo por aqui no Shopping João Pessoa, que é um dos pontos de vacinação. Vou até falar com uma senhora, estava feliz da vida por aqui, tirou foto da nossa equipe. A senhora vai tomar a 4ª dose, estava esperando já? Graças a Deus, estava desesperada que chegasse a minha idade para eu tomar a 4ª vacina. Graças a Deus, Senhor, chegou meu horário. Se tiver a 4ª, aliás, a 5ª, 6ª, sábado, domingo, segunda e terça, eu irei tomar. Porque eu tenho minha mãe para cuidar e o meu vizinho para cuidar. Eu não posso pegar corona e morrer antes deles. Deus me livre. Obrigado. Valeu. Eu quero, adoro vacina. O alívio dessa senhora, que imagem bacana. É pro meu bem. É pro meu bem. Tá? Obrigado. Deus é pai. Muito obrigado. Como é que é o nome da senhora? Dinajara. Dona Dinajara, muito obrigado. Se cuida. E olha ali, ó, teu lugar, a fila tá andando rapidinho ali, ó. Não vai perder teu lugar, tá? Tá ali. Ô, Chemali, aqui, ó. O pessoal fala, Bate. Dona Dinajara bem feliz aqui, veio e pediu pra falar com a gente. Tem uma fila até considerável. Tem uma fila considerável por aqui, mas vou dar uma boa notícia. Tá indo muito rápido o atendimento. Então até a Dona Dinajara tava no final, ela saiu aqui pra falar com a gente, já tava um pouquinho mais pra frente. Então questão de 5 minutos, o pessoal já pode se vacinar por aqui. Só vou reforçar então a informação. Pessoas com 65 anos ou mais e que tomaram a 3ª dose até o dia 19 de janeiro podem fazer a 4ª dose contra o coronavírus. Tem até uma possibilidade do Ministério da Saúde de vacinação acima de 60 anos, mas aqui em Porto Alegre isso depende da liberação de novas doses. É a vacinação que está acontecendo aqui no Shopping João Pessoa e também em 22 unidades de saúde. Então o pessoal pode consultar no site da Prefeitura, ver a unidade mais próxima e fazer logo essa vacinação da 4ª dose. Só uma última informação também para reforçar, além da vacinação do coronavírus, lembrando, estamos em campanha de vacinação contra a gripe também, praticamente todas as unidades, e também o sarampo. O sarampo, uma doença que já estava quase que esquecida, saindo da memória do pessoal, volta a preocupar, então também tem vacinação de sarampo em diversas unidades de saúde. Tá aí o Lucas Abate, que trouxe para nós aí o depoimento da Dona Dinajara, emocionada de tomar a 4ª dose. E, né, fazendo aí esse clima de sexta-feira. Glauco Paz, eu quero saber de ti. Vai tomar a 4ª dose, Glauco? Eu sabia. Já tá no prazo? Guarda o meu lugar aí, Lucas. Acima de 65 eu tô lá. Agora, Chemali, uma coisa importante aqui, ó. Eu não posso esquecer disso. É claro que a Covid é fundamental, não esqueça da vacina da gripe. O meu filho, que tem 12 anos, estava com influenza. E é extremamente incômodo, é desconfortável. Ele teve muita febre, ainda tem as consequências da doença,
tomou Tamiflu. Então, quem puder, tome a vacina da gripe. Olha aqui, ó, tá protegido, é a melhor coisa que existe, ô Chamari. Esse destaque do Glauco é importantíssimo. Olha, todos nós aqui no SBT já imunizados, as carteirinhas da Covid, da pandemia em dia e também a vacina contra a gripe. Tomamos aqui na empresa, todo mundo protegido e a gente faz sempre esse apelo, reforça isso. Quem puder, busque os postos de saúde. É de graça, gente, é pelo SUS. Vacina contra a Covid, vacina contra a gripe e o Lucas trouxe a vacina contra o sarampo. Importante esse destaque. Saúde é o nosso bem mais precioso, Glauco Paz. Sem dúvida. Seguimos por aqui, então. Depois do destaque da vacina, a gente traz agora essa notícia. Um homem que vendia drogas perto de uma escola aqui em Viamão foi preso pela polícia em uma casa. Servia como base para esse crime de tráfico. Agora, no segundo giro de notícias. 14 quilos de maconha foram apreendidos pelos agentes do DENARC. A droga estava na casa que servia como depósito. O local fica próximo a uma escola pública no bairro São João. O responsável pelo local foi flagrado e preso no momento em que entregava drogas a outro indivíduo. 2 suspeitos de atacar um carro forte no fim do ano passado, em Guaíba, foram presos ontem em Canoas. Eles estavam em uma casa com material próprio para crime de roubo a banco. Capas de colete com o emblema da polícia, miguelitos, camisetas e até um giroflex estavam no local. Os 2 prestaram depoimento e foram presos. E agora uma notícia triste que envolve a área da política. Morreu hoje, aos 78 anos, Judite Dutra, esposa do ex-governador do estado, Olívio Dutra. Ela estava internada. O Glauco Pazza tem mais informações dessa partida que entristece os gaúchos, né? A primeira-dama do nosso estado, ex-primeira-dama, né, Glauco? Isso mesmo, Chemari. A comunicação foi feita hoje pela manhã pelas próprias redes do ex-governador Olívio Dutra. A dona Judite estava internada há 10 dias na UTI do Instituto de Cardiologia, aqui em Porto Alegre. Ela sofria de diabetes, em função de complicações, precisou ser entubada, não resistiu e morreu hoje por volta das 6 horas da manhã. Judite e Olívio eram casados há mais de 50 anos. São pais de 2 filhos e avós também de 2 netos. Ela nasceu na região das Missões, se formou professora e depois casou e veio então para a capital junto com Olívio Dutra. Ela é uma das fundadoras do PT aqui no estado. Chamar. Tá aí o registro que envolve o luto de um personagem da política gaúcha aqui do nosso estado, o ex-governador Olívio Dutra, né, e a família. Um abraço nesse momento bastante complicado. 12h 44 minutos, é hora da gente falar da previsão do tempo. Essa vinheta dá a ideia do frio que a gauchada está passando e um frio antecipado, né, Estael Cias? Boa tarde, Estael. Boa tarde, Chemali. Boa tarde, Glauco. E não é só os gaúchos. Não sei se isso traz um certo conforto, mas o frio hoje, para tu teres uma ideia, Chemali, no sul da Bahia, lá em Porto Seguro, a temperatura hoje foi parecida com Porto Alegre. Estamos litoral. Exportando frio para o Nordeste, Estael. Não. Eles vêm fazendo meme que lá tá quente, a gente tá passando frio aqui. Hoje o jogo virou. Olha só. Passou pela região Sudeste. Hoje é mais. Frente fria avançou. Daí o espertinho compra passagem. Tô indo lá pra Bahia, vou pra praia. Se deu mal hoje. Hoje se deu. Interior da Bahia teve 7 graus, áreas do oeste, sul da Bahia. Mas voltando aqui para o Rio Grande do Sul, vamos mostrando aqui essa bela imagem aqui de Porto Alegre. Começou com temperatura ao redor de 10 graus. Ainda o frio não chegou com força total à capital, mas no interior a situação já foi mais gelada hoje. A gente teve cerração forte, a visibilidade chegou perto de 0. Ou seja, quem teve que dirigir hoje cedo foi difícil, porque mesmo. Olha, a visibilidade não era só na capital, era grande parte do estado, ali as áreas mais dos vales principalmente, teve esse nevoeiro forte e também lá na fronteira oeste. Nós temos imagens de Santana do Livramento, imagens do Anderson Alves, que hoje cedo também enfrentava uma cerração forte. No começo da manhã, lá a temperatura foi de 3,5 graus. O frio ainda mais forte vai chegar
também na fronteira oeste. E aí, subindo a serra, a geada se fez presente, a temperatura hoje baixou de zero. Alexandre Pereira fez essas belas imagens lá em São José dos Ausentes, a geada com 2 graus e 4 décimos abaixo de zero. Tivemos mais outros municípios com temperatura abaixo de zero, mas isso é só o começo desta temporada de frio, que vai longe esse ano aí, para quem está nos acompanhando. Prepara o guarda-roupa, porque esse ano com Laninha, Chemali, o frio, além de mais forte, pode ir mais longe em 2022. Ou seja, mais constante. A gente deve ter aí mais... O veranico de maio, Stael, esse está descartado por completo mesmo? Tá bem difícil, tá bem... Da semana que vem eu vou mostrar aqui depois a tabela de temperatura. A gente até tem uma pequena elevação, a projeção aí de uma subida na temperatura, mas muito longe de um veranico. Esse ano, sem veranico, provavelmente. Então o pessoal tem que se preparar, viu, Glauco Paz? Os casacos mais pesados, Exato. Deixar tudo em dia, fazer aquele filtro que você puder doar, doe. Exatamente. Defesa Civil, faça essa ação solidária. Tem muitos gaúchos que não têm como se abrigar desse frio que a Stael está trazendo, aí vai ser mais constante, vai né, ser Stael? mais presente, isso é importante. exatamente. É para todas essas ações aí das autoridades e nós, dentro da nossa casa, já se preparar realmente para isso e não esquecer daqueles que precisam mais. Mostrando a imagem de satélite de agora, vocês têm como colocar no ar aí, a gente mostrar como é que está a situação agora. A gente consegue ver aqui essas manchas em branco que ainda mostram a presença de nevoeiros em algumas áreas ainda da região mais central, no Vale do Rio Pardo, e também em trechos ali do Planalto e em direção ao Vale do Taquari. Mas esses nevoeiros vão se dissipar, o tempo vai abrir durante a tarde desta sexta-feira. E tem um mapa especial, parece que mudou um pouco o nome das cidades, Chemali, sabia? Teve uma pequena mudança no nome das cidades. A previsão agora... Mapa do Rio Grande do Sul atualizado. Olha o destaque, né, Stael? Exatamente. O meme, a brincadeira tá solta, né? A gente teve temperatura muito baixa. Recém começou essa temporada, e aqui dando alguns nomes... Frio Alegre, Neve à Mão, Cará Friozinho, Neve Erechim, Triunfrio... Bagelo. Bagelo é... Frio Lotas, lá na minha terrinha de Pelotas. Região do Glauco lá, Santa Marifria. Santa Marifria. Cruz Gelada, Gelo Guaiana, Alegelete, Vaca Fria em vez de Vacaria. Enfim, a gente brinca, né? Santana do Resfriamento, essa foi boa também na fronteira. Realmente é frio para todo mundo, não tem como escapar, mesmo no litoral também, a previsão é de frio aí nos próximos dias. Agora, falando sério, vamos falar do mapa da projeção para hoje à tarde. Tempo aberto, olha, em todo o Rio Grande do Sul. Aproveita para lagartear, porque hoje, apesar da temperatura até não subir tanto à tarde, não tem vento. Então, ao sol, exposto ao sol, a sensação térmica até melhora nessas áreas mais geladas. Depois dessa serração toda, o sol vem com força, né, Stael? Não esquenta tanto, mas se faz presente, né? Se faz presente e alivia a sensação de frio. Porto Alegre nos próximos dias, olha, a previsão para hoje à tarde é 17 graus, temperatura agradável, assim que anoitecer esfria de novo. Amanhã de manhã 6 graus de mínima, máxima de 18, tem uma amplitude térmica aí razoável. O domingo com 8 graus pela manhã, a segunda com 9 graus. Amanhã à noite tem um evento legal aqui em Porto Alegre, a Noite dos Museus, é das 19 horas até 1 da manhã. Vale a pena conferir, mas olha, tem que ir bem agasalhado, porque à noite em Porto Alegre, toda a região metropolitana deste sábado, vai ser de muito frio. Vamos partir então para São José dos Ausentes. Chamalho, eu quero mostrar o que se espera para o começo do sábado. Meu Deus, eu tô vendo um sinal de negativo ali, Glauco. 5 graus abaixo de zero lá em São José dos Ausentes. Aliás, falando de toda aquela região, Chamalho, Jaquirana, Vacaria, Bom Jesus, Cambará do Sul, entre -3 e -5. Essa é a projeção para o começo do sábado. E claro, a geada vem junto, porque tem ar seco e esse frio intenso. À tarde alivia, 15 graus. Mas olha que o domingo com 3 graus abaixo de zero, 14 graus à tarde. Tem um pouco de nuvens no domingo sem chuva. E aí a previsão aqui para o começo da semana, 1 grau apenas na segunda, já 7 graus na terça-feira lá em São José dos Ausentes, toda aquela região de Campos de Cima da Serra. Gramado indo para aquela região mais charmosa ali das Hortênsias, a previsão também é de frio, tempo firme e proveitoso aí no final de semana, 2 graus em Gramado no começo deste sábado com 16 à tarde, 4 a 16 graus no domingo com sol e nuvens, e olha, esquenta um pouquinho, olha aqui ó, 19 graus na segunda, 22 graus em Gramado,
Gramado na terça-feira. Então, dá para lagartear, aproveitar, aliviar um pouco aí a sensação de frio. E por fim, vamos para Campo Bom, porque eu quero mostrar essa elevação da temperatura que a gente vai ter aqui na Grande Porto Alegre, aqui na segunda e terça. Tem frio sábado, tem frio domingo de manhã, mas vejam aqui 25 graus na terça-feira. Isso é o máximo que a gente vai, viu, Chamali? Ô, Stael. Não tem veranico, mas tem uns 25 graus aí. O Stael, frias, né? Uma boa sugestão para quem está na serra é dormir dentro da geladeira ou dentro do freezer. Tá mais quente pior, do que do lado é de fora. Quero saber de ti, Glauco Paz. Já está preparada a bergamota, o chimarrãozinho para a lagarteada da tarde? Ou vai seguir trabalhando? Sem dúvida. E vou te dizer o seguinte, a bergamota agora vai ficar ótima com aquela geada, mas tá lá o estoque, a pipoca e o pinhão. Pipoca e pinhão. O pinhão vai bem, o pinhão vai bem. Chemali, para finalizar, né? Muitas pessoas vêm nos perguntando, o inverno ainda no calendário não começou. Então a gente trouxe um gráfico aqui. Desculpa te interromper, olha essa imagem. Olha o tremelique dos beiços desse piá, o Glauco Paz. Ah, não, coitadinho. Não faz isso. Judiaria. Eu preciso falar, né? Essa é a previsão para o inverno de 2022. E uma imagem. Uma imagem carinhosa, fofa, para dizer que o inverno Cadê é fofo. a mãe né? dessa criança e o pai? Ah, que barbaridade. Então, só para mostrar então, um gráfico que a gente trouxe para os próximos 45 dias, mostrando que, olha, o período mais quente dos próximos 45 dias será esse começo da semana que vem, ali com 25 graus. Claro que pode mudar, a gente vai atualizar, mas é para dar uma ideia, que a gente vai ter frio mais forte agora acontecendo no final de maio e lá pela metade de junho, no auge do inverno, a expectativa é de uma massa de ar polar poderosa aí, trazendo frio mais forte para todos os gaúchos. Portanto, então, aí o inverno já dando as caras, chegando, já varreu o veranico de maio, Glauco Paz, e veio para ficar, né, Stael? Exatamente. Por isso a gente faz esse alerta importante a toda a gauchada. Stael, obrigado, bom final de semana. Obrigado. Até segunda-feira. Segunda-feira, alguém que tá passando um frio tá retornando ao trabalho na segunda-feira, viu, André Har? Tá voltando. Valeu, Stael, bom final de semana. A gente segue por aqui no SBT Rio Grande. Voltamos a falar com o Guilherme Roquette, é isso? Guilherme Roquette ao vivo, lá da plantação de arroz em Eldorado do Sul, onde um jato, uma aeronave, Chamali, fez tá me ouvindo? pouso de Acho que eu não estou ouvindo emergência. vocês agora porque a ligação está falhando um pouquinho. Eu estou ouvindo, o Roquette, segue daí, Roquette. Ele não está ouvindo porque a ligação está falhando. A ligação está falhando um pouquinho. E é explicável, né? Ele está numa região em que, inclusive, a internet estava com dificuldades, né, Chamali? Exatamente. Ele disse agora, Roquette está nos ouvindo já. Novas informações, a atualização, a operação de resgate da aeronave já começou, Roquette? Traga pra gente. Pois é, Chamali, agora os bombeiros estiveram lá no local, a gente conseguiu se aproximar um pouco, vocês estão vendo aí exatamente um outro ângulo agora do avião. Como eu disse antes, ele perdeu a asa esquerda, mas ainda tem a asa direita. E este avião, ele está com combustível, então, na asa direita. Eu vou me aproximar aqui atrás, Cristiano, vamos ver se o comandante dos bombeiros aqui conversa com a gente aqui. Vem pro teu lado aqui, Cristiano, vamos ver se o comandante que está aqui posicionado pode conversar com a gente. Porque o que acontece? Os bombeiros, eles estiveram lá próximo da aeronave, justamente para poder avaliar o risco. O tenente está aqui com a gente. Tenente, uma perguntinha aqui para o senhor. Os senhores estiveram lá, então, o senhor conseguiu verificar a situação? Qual é a situação lá do avião? Não, ele está sobre o solo, mas está sem asa esquerda. Então, fui verificar se houve contaminação do solo pelo combustível, né? O espalhamento nos córregos, mas não houve. Está bem contido ali. Vai precisar uma operação mais séria ali para poder tirar ele, né? Isso vai ser avaliado pelos senhores ou vai ser outras pessoas que vão precisar vir aqui? Qual deve ser o processo a partir de agora para retirada lá? É o Ministério do Exército que vai vir fazer a perícia e vai fazer a liberação para poder tirar a nave, porque tem combustível ainda na outra asa. Por enquanto, os senhores monitoram uma possibilidade de incêndio ou isso é remoto agora, comandante? Não, enquanto não se mexe nela, porque ela está isolada, né, para perícia, não há possibilidade de incêndio. Tá certo. Tenente Eduardo, o senhor comanda o batalhão aqui da região? De Guaíba. Guaíba, perfeito. Obrigado, tenente. Então, Chamali, a gente volta aqui se posicionar, tem bastante viatura, bastante movimentação aqui, imprensa também aqui no local, para que vocês possam olhar de novo aqui, então, onde é que está o avião. Esse avião, ele pairou, como disse o comandante, sobre aquela área ali de banhado, sobre essa área aqui, onde a gente percebe ali, ó, a plantação de arroz, tem bastante mato, aliás, tem bastante barro ali, e ele acabou, então, parando no local. É preciso saber agora exatamente onde é que está a asa esquerda, que a gente não sabe exatamente, né, e não consegue visualizar daqui da onde a gente está. Mas a informação é que, como disse o comandante ali, não há, por enquanto, um risco de contaminação do solo nem de incêndio, Chamali.
Certo, Guilherme Roquete, obrigado pelas informações, bom trabalho aí, acompanhando essa operação de resgate da aeronave lá em Eldorado do Sul. Agora, 4 minutinhos para 1h da tarde, é hora da bola rolar aqui no SBT Rio Grande, hora de esporte. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Tá aí, chega mais, Matheus Schenck. Boa tarde, meu amigo. Glauco Pazza tá junto. Os Catarina aprontaram de novo, hein, Matheus Schenck? Pois é, boa tarde, Chemali. Boa tarde para todo mundo. Oi, Glauco, tudo bem contigo? Ô, Glauco, dormiu bem? Mais ou menos? Eu já completo por quê essa pergunta. Mas olha só, muita gente na rede social tem falado que o Grêmio não tá marcando bem, né? Não tá conseguindo ter pegada ali no meio de campo, né? Tá marcando bobeira, tá marcando passo. Não tá marcando? Tá marcando. E a gente foi atrás, a gente foi ver nos lances de ontem de Grêmio e Criciúma pra saber, o Grêmio tá marcando bem ou não? Olha o espaço que o Grêmio dá. Olha o espaço, Glauco Pazza, que o Criciúma tem pra criar jogadas. Essa talvez tenha sido a principal jogada do Criciúma em toda a partida, tá? A grande ameaça do Criciúma. Mas veja como o Grêmio marca longe. O Grêmio marca com distanciamento social. Glauco Pazza. Boa essa. O que dá pra fazer com relação a isso? Eu tenho uma pergunta. Olha a liberdade. COVID, né? Ali, ó. Olha como ninguém chega. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, que são entendidos de futebol. Os caras são sumidades. Isso é problema dos jogadores ou é do técnico? Isso eu acho que é problema de orientação e também dos jogadores, tá? A gente pode ir para os melhores momentos também, porque eu perguntei para o Glauco se ele dormiu bem, porque o Denis Abrão, por exemplo, disse que não vem dormindo bem. O Grêmio jogou pouco, né, Glauco? Não dá para dizer que o Grêmio jogou bem, né? O Grêmio marca mal, como a gente está vendo. O Grêmio não consegue marcar bem e o Criciúma é um time fraco e por isso não venceu ontem na Arena. Mas não é alarmismo de minha parte dizer que dá para ficar assustado com esse tipo de atuação, né? E o pior é assim, ó, não tem bicho papão. Exato. Então o Grêmio não tá fazendo o mínimo que a gente espera. Jogou muito pouco, essa é a verdade. Pois é. Você falou, né, Glauco, sobre essa questão da marcação. E o Roger, depois do jogo, falou que precisa de um fato novo, precisa de algo novo nessa equipe. E eu te pergunto, Glauco, eu sinceramente não sei que fato novo pode ser esse. Você sabe? O fato novo, para mim, seria a entrada de alguém diferente. Seria, por exemplo, um Ferreira, que me parece não vai acontecer agora, né? Exato. Agora, o fato novo que disse o Denis Abraão, eu não consegui entender. Que não é novo, né? Não é novo. Ele falou, ele bateu de novo na tecla, né, de trabalho e trabalhar e tudo mais. Seguinte, vamos escutar o que disse Denis Abraão. Não tá dormindo bem o vice de futebol do Grêmio. Confere só. Conversamos todos os dias com os jogadores, temos confiança no trabalho que está sendo feito, nós entendemos que nós vamos demorar para colher os frutos que a gente espera. Eu estou abatido, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou amargurado, vai ser mais uma noite difícil de dormir, mas amanhã eu vou estar firme e forte, como hoje já estou firme e forte, só triste, mas convicto do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Sabe o que parece? O quê? Hoje eu tô firme, forte, mas nós estamos com... Nosso cinegrafista aqui, ó. Fecha aqui, porque ele tá assim, ó. Ele tá assim, o Denis, ó. Eu tô firme, forte. Firme e forte. Entendeu? O discurso não bate. Esse discurso não emplaca, o discurso não engana ninguém. Essa é a verdade, Glauco. É que nem eu pedindo R$10 pro Chemali. É uma piada. Não emplacou, não teve jeito. Ô Chemali. Tu não fez a aposta ontem por causa de 10 pila? R$8, Chemali. Tô baixando já. Eu preciso ir lá, no site pra dar minha... Tu tens 10 dias, Glauco Pazza, pra pensar bem qual que vai ser teu palpite para Vila Nova e Grêmio lá na MrJack.bet, tá? 10 dias, 10. O Grêmio tem todo esse tempo para se preparar para esse jogo. E o Roger Machado sabe que vai se preparar para esse jogo estando fora do G4. Né, Roger? Fala aí. A ansiedade em acertar os movimentos e procurar melhores alternativas pelo momento que a gente vive. Obviamente que atrapalha o contexto da partida de um modo geral. Mas eu não enxerguei um mau jogo. Eu gostaria de estar como líder, não tenho dúvida disso.
mas essa posição na tabela está longe de ser definitiva. Pose do Chemali. Olha a pose, tá aqui, ó. Tá na hora de trocar os óculos, com todo respeito ao Roger. Se ele não enxergou um mau jogo do Grêmio... Pois é. Mas que agressivo isso. Ô, Chema, mas a torcida já tá cobrando isso. Essa sempre questão, foi uma Lessie, agora me aparece com esse jeito pitbull. A torcida tá cobrando a questão da postura, da vibração. O Denis Abraão, a gente fez essa ironia, a questão de estar firme e tal. Não tá tão firme agora, também falta isso no Roger. Verdade. Gosto do Roger, sempre admirei o trabalho do batido. Roger como jogador, como técnico, as posições dele perante a sociedade, a política, o combate ao racismo, mas está faltando enxergar mais e cobrar mais, né? Exato. Essa resposta a torcida espera dele. Ele falou que a classificação não é definitiva, a gente tem até a classificação para mostrar para vocês. Classificação. E não é definitiva, ainda bem, né, Glauco? Ainda bem, é ainda verdade. bem, porque o Grêmio é 6º colocado e vai passar, como eu te falei, vai passar 10 dias agora só treinando e precisa melhorar. Tá, agora olha os que estão pra cima ali. Cruzeiro, Sport, Vasco, Bahia, Novo Horizontino. Novo Horizontino. Ah, tudo super equipes. O Novo Horizontino caiu no Paulistão, tá? E o Criciúma, que empatou ontem, tá na Série B catarinense. Ô, Chamari, E a gente tem quatro campeões brasileiros ali liderando o campeonato da Série B, né? Mas vamos olhar pra realidade atual. Não são super grupos. Agora, pra vocês dois aqui, ó. Aquilo a gente já comentou outras vezes, né? Aquilo do discurso de tentar, né, abraçar ainda o vestiário. Vamos considerar que seja isso, tá? Porque o Roger não pode ter visto uma boa atuação. Também acho. Pode ser muito o que o Renato Portaluppi fazia, né? Dar o discurso pra fora, mas internamente é outra coisa. Glauco Pazza, gols pelo mundo. Vamos lá? Gols. Bora aí. Chama os gols. Vem, gols. Na Libertadores, Hulk deu show. O super-herói marcou 2 vezes pro Atlético Mineiro e sempre com muita categoria. Que isso, hein, Hulk? Mas o lindo gol da noite foi do Savinho. Conhece o Savinho? Atacante de 18 anos que já está vendido ao Manchester City por 33 milhões de reais. Bom, Galo classificado já, 3-1 no Independiente Del Valle. Já na Sul-Americana tem brasileiro classificado também. É o São Paulo, que tocou 3-0 no Wilstermann, da Bolívia. Teve gol do Patrick, ex-Inter. Tá, sem mistério. Última opção. O Everton saiu perdendo pro Crystal Palace por 2-0 no Campeonato Inglês. Teve gol do Richarlison e depois virada do Everton, 3-2. Com isso, o time escapou do rebaixamento. E a torcida pirou de vez no estádio. Que loucura! Rapaz. Piraram mesmo, hein? Invadiram o gramado, aquela loucurada. Isso aí. Falando em pirar, ontem rolou na internet uma especulação de que o Corinthians tinha melado o negócio com o Inter pelo Bruno Mendes, tá? Mas eu fui atrás hoje e aparentemente é só especulação de internet. O Internacional mantém o discurso de que está confiante na renovação desse jogador. Glauco Pazza, será que tem confiança mesmo ou é esse discursinho pra fora? Já ouviu falar daquela história da sinuca de bico? Por quê? Porque ele só pode jogar 6 vezes, né? Isso. Ele pode atuar mais 2 vezes pelo Brasileirão. Então, aí tem um movimento até nas redes sociais. O Inter tem mais que escalar ele, passar das 6 vezes, que daí o Corinthians não vai poder emprestar novamente o jogador. Mas aí complica o jogador, né? Exato. E é isso que as pessoas têm que entender. Há uma relação comercial nisso tudo que vai acima de qualquer coisa, tá? Verdade. Então esqueça que essa briga só de Inter e Corinthians vai resultar aí no impasse. Acho que não. Amanhã tem Internacional em campo, o Inter contra o Cuiabá, jogo na Arena Pantanal. O Inter com algumas novidades, tá, Glauco Pazza? Na hora de apostar lá na Mr. Jack, considere isto, tá? Sim, senhor. O Wanderson e Edenilson vão ser poupados. Bustos, René e Depena estão em observação, também podem ser poupados. O Alan Patrick, esse vai pro jogo, tá? Esse joga. Tyson. E o Tyson treinou com bola ontem e está sendo trabalhado para voltar ao time contra o 9 de outubro, na terça-feira. Então é o Inter com mistão. Só que assim, Glauco, o Inter contratou 14 jogadores esse ano. Destes, 13 ainda estão no Beira-Rio. O D'Alessandro se aposentou. Dá pra ganhar do Cuiabá com tanta gente boa aí nesse elenco, né? Dá. E outra, é hora de ver como é que tá o grupo, né? Porque o time do Inter deu bons sinais nos últimos jogos. Mas vamos ver como é que tá o grupo.
Pois é. E depois dessa vitória do Inter contra o Medellín, o Mano Menezes, ainda no vestiário, falou com o grupo de jogadores. E é muito legal a gente separar esse trecho, né, Glauco? Porque ele fala de que o Inter está começando a aproveitar as chances que cria. Fala aí, mano. Eles já sabiam que essa vitória estava amadurecendo. Porque nós já deixamos ela escapar. Já tínhamos deixado ela escapar 3 vezes. Tá? Mas vamos também ser mais duro, tá? E não deixar ela escapar. Pra ela ser mais frequente, pra ela se apresentar aí em números na tabela do brasileiro, que já podia ser melhor para nós, você sabe disso. O futebol é duro. É duro, e nós temos que ser duros com ele. Quando nós formos melhor com o adversário, nós temos que botar lá no placar, que é para os caras respeitar a gente. É isso aí. Que nem eu, duro. Futebol Não é duro, tem tem que pila. respeitar. Agora, duro mesmo, guris. Ter que dizer que o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela companhia de todo mundo durante esses últimos dias. Na segunda-feira, André Rara, acabou a mamata, André Rara. Tá voltando para cá. Foi um grande prazer e um desafio substituir o André. Eu retorno para o segunda edição e hoje, 7h20 da noite, tem a Lu Coman com segunda edição. Baita final de semana para todo mundo. Até segunda-feira.